Estamos ao vivo, galerinha! Sejam muito bem-vindos, vocês que nos acompanham pela Rádio Colina do Vale e vocês também que nos acompanham pelo Instagram. Seja muito bem-vindo, já vai enviando essa live para mais pessoas, porque o nosso convidado especial já está aqui, Juninho Begali. Seja muito bem-vindo, Juninho! Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado quem estiver assistindo nós. E vamos lá fazer um bate-papo legal hoje. Isso aí, pessoal. Estamos em novo dia e horário. Começamos com o pé direito, já com um convidado super especial. Vai tirar a gente literalmente do sofá, né, Juninho? Pra quem não sabe, né, o Juninho ele é um empresário, ele vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas acho que antes de mais nada, talvez muitas pessoas te conheçam, mas outras não, porque a gente transmite ao vivo pelos Instagrams que estão agora, né, do seu estúdio, o nosso DoaçãoCast, depois vai ficar salvo no nosso também canal do YouTube e está sendo transmitido ao vivo pela rádio. Mas conta pra nós quem é o Juninho, de onde veio, quem é a família, para onde vai, conta um pouquinho da sua história. Tá, então vamos lá. É difícil falar um pouco da gente, né, sobre assim, eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Eu vou falar mais do que isso aí, eu deixo mais para as pessoas mesmo tirarem suas conclusões, mas vou falar um pouco mais do objetivo. Quem é? Juninho Begali. Primeiro, Juninho Begali é um nome meio de fantasia. Meu nome é Antônio Carlos Jesus Júnior. Begali eu nem tenho nome. Nossa! Que descoberta! Na verdade, é o nome do meu pai, com muito orgulho. E por isso eu não tenho Begali, mas que é da minha mãe, a Marilda Begali. Né? Então eu sou filho da Marilda Begali, professora em Borrasópolis, por mais de 20 anos, 25 anos, aposentada aqui pela cidade. Filho do Antônio Carlos Jesus, né? Conhecido como Toninho, teve comércio por mais de 25 anos. Toninho do Bom Jesus, né? E hoje ele é agricultor, né? Ele trabalha na parte de empresário também, mas a gente fala de empresa ao céu aberto, né? Na parte agrícola. Tenho 35 anos, vou fazer 36 anos semana que vem. Eu gosto de dizer que eu sou o quê? Eu sou um pai de família. Eu demorei muito tempo para descobrir, na verdade, casei até meio tarde e tal, mas eu nasci ali para ser pai. Tenho uma família linda de 4 filhos, minha esposa, que eu amo, a Laís. Sou profissional da área de educação física, igual você falou, formado, especialização em treinamento funcional. Agora estou me especializando em treinamento específico para crianças com autismo, com crianças com deficiências em geral, né? Que eu estou fazendo agora, que eu tenho um filho que tem essas condições e eu estou puxando agora uma especialização para esse lado. Tenho uma empresa, um estúdio de treinamento funcional, personal trainer, artes marciais, casado, com muito orgulho com a minha esposa. E gosto de dizer que eu sou uma pessoa que eu faço para os outros o que eu gosto de receber dos outros. Então, se eu faço, é o que eu gosto de receber. Trato todo mundo da mesma maneira que eu gosto de ser tratado e gosto de conversar. E não costumo não parar de falar quando eu começo também, tá? Só que eu vou alertando vocês podem me cortar. Ô, Juninho, antes de começar aqui o DoaçãoCast, a gente estava batendo um papo ali, né? Porque eu conheço o Juninho desde criança. Não que eu sou assim tão velha, tá, gente? Quem não está nos ouvindo aí. Mas a gente tem, assim, um laço familiar, eu falo, né? Eu e o Juninho, sou amiga da Marilda, foi minha professora. Um abraço, Marilda, eu sei que você está ouvindo nós aí. E eu tenho, assim, um orgulho muito grande, né? Não só dela, como do Toninho, igual o Juninho falou, é um exemplo, né? De cidadão, de disciplina, né? Agora a gente estava falando sobre isso. E agora eu estou na área de desenvolvimento humano, a gente sabe tanto que é importante a disciplina na vida do ser humano, né? De qualquer ser humano. E a Marilda, desde pequenininha, quando eu vim do sítio, ela me ensinou muito isso, né? Tenho muito orgulho. Um abraço, Marilda, de coração. Fui amiga da Mel, da Melissa, que é a irmã do Juninho, que ela também vai estar nos assistindo, às vezes não está assistindo agora, mas vai estar nos assistindo depois, assim, que mora no meu coração, hoje já está na Argentina, né? Juninho do Rodolfinho, a família é incrível, né? E o Toninho é um exemplo também de luta, né? Que é um homem que eu falo assim, que trabalha mesmo, né, Juninho? Eu falo assim que ele é incrível, né? Ele é. Eu gosto de dizer assim, eu aprendi praticamente 2 coisas básicas com os dois. Meu pai sempre ensinou pra gente que o homem tem que ser honesto e trabalhador. Não interessa no que for, mas tem que ser trabalhador.
E minha mãe ensinou tudo que é sobre o amor. Então eles fizeram, eu acredito que o homem precisa ter. Não precisa ser bonito, não precisa ser rico, não precisa ser forte, não precisa ser alto, não precisa ser nada. Mas se ele tiver, ser honesto, trabalhador e souber ao lado do amor, tratar bem as pessoas, sua família, dar carinho, amor, não só a parte do trabalho, tá ótimo. Então eles me ensinaram isso, e através disso que eu sigo em tudo. Eu preciso ser um homem, trabalhador e honesto, e aí do lado da minha mãe, que é do amor à profissão, amor à família, amor ao que faz, a disciplina sobre aquilo que você se propõe a fazer. Então, assim, eu vi meu pai trabalhar a vida inteira. Até ele fala que um homem tem que ter uma paixão na vida do ser humano. Alguns têm a paixão no trabalho, ele tem, ele ama o que ele faz. Alguns não, e o homem tem que achar uma paixão, mas o homem tem que ter algo para ele se agarrar na vida. Então, assim, eu tive os dois como uma base de família e de ser humano também. Uau, bacana. E aí, conta um pouquinho pra gente como que foi sua trajetória. Você estudou em Borrasópolis, fora, essa questão aí do estudo, porque a sua mãe foi professora, né? Então conta um pouco sua parte acadêmica aí pro pessoal. Na verdade, na história da família da minha mãe, na verdade, é uma família que tem muitos professores, né? Tem tios, quase todos eu acho, são professores, às vezes não exerceram, mas têm a formação. Daí, então, para nós, esse lado da formação, levar o estudo a sério é uma coisa importante, né, nesse sentido. Eu estudei aqui até a 8ª série, né, estudei normal no Dom Bosco, no Castelo Branco. No 2º grau, eu não estudei. Eu fui para Pucarana, fiquei um ano em Pucarana, um ano e meio. Depois me mudei para Londrina. Terminei o 3º colegial lá no Nilton Guimarães, que é uma escola que um tio meu também era diretor na época lá. E daí eu acabei ficando por lá, a formação de educação física também foi em Londrina, e depois eu voltei com 26 anos, eu fui embora com 14 e voltei com 26. Daí depois que eu me formei, eu voltei para Borrasópolis. Já voltou assim, falou, vou abrir um estúdio aqui de funcional e... Não. Como que foi a volta para Borrasópolis? Na verdade, quando eu cheguei na época do vestibular, como todo jovem, eu tinha uma confusão assim meio que eu queria da vida. Fazer, hein? Na verdade, até hoje, todo mundo tem essa dúvida às vezes, né? Na verdade, eu queria fazer oceanografia. Eu prestava para oceanografia, vestibular, prestei na Bahia, Rio Grande do Sul. Aí, nisso eu tive um filho, com 18 para 19 anos ali, na adolescência, que aquilo fez eu ter que mudar um pouco o destino meu ali, né? Naquela época eu não tinha prestado os primeiros vestibulares, tinha ido bem alguns não. Aí eu pensava em ir embora para os Estados Unidos, que a minha irmã morava lá. Aí voltar e descobri que ia ser pai, e foi onde eu decidi fazer educação física. Então até então, porque a educação física assim, era uma segunda paixão da vida da minha mãe, ser professora e ter ela como um exemplo, né? Na verdade minha mãe é diferenciada, sabe? Especial, então eu tenho ela como ela, meu pai, mas ela é uma coisa assim que me encantava demais o jeito dela lidar com a profissão. E meu pai, devido ao mercado, ele está sempre se esforçando ao máximo para a gente estudar, então às vezes não acompanhei tanto igual eu via minha mãe, porque ela dava aula para mim, né? Daí eu vim embora, na verdade, daí abandonei a profissão e vim trabalhar com a terra, com a agricultura. Eu fiquei 6 anos trabalhando com a agricultura e dava um treinamento esportivo no vôlei para as mulheres lá, que é o vôlei que tem aqui das mulheres, e o professor Flávio tinha parado e passado para mim, era a única coisa que eu mantinha da profissão. Aí depois eu fui trabalhar em outra academia, uma academia aqui da cidade que deu a oportunidade para mim, onde eu fui instrutor. Depois eu fui embora de Borrasópolis. Aí depois quando eu voltei que eu abri o estúdio. Não deu muito certo quando eu fui embora, no que eu voltei eu abri o estúdio daí. Uau! Juninho, e uma pergunta que fica clara, né? Que você falou que teve um filho aos 18 anos. Como que foi pra você ter um filho? Você pai, 18 anos, responsabilidade. O sonho de ir vou mudar minha rota, oceania. queria fazer tal coisa, agora vou mudar aqui o caminho. Tipo assim, eu tenho que agradecer, na verdade não foi fácil. Não foi fácil porque mudou totalmente a minha vida. Eu acredito que tudo que é mudança te traz um certo medo do novo, né? Você tem medo de fazer, você adia, você vai, naquilo ali não tinha como adiar. Quando eu fiquei sabendo que ela estava grávida, até minha mãe estava nos Estados Unidos,
para visitar a minha irmã. Eu lembro que eu fiquei um mês sem nem conseguir falar com ninguém. Eu trabalhava no shopping nessa época de vendedor, não conseguia vender, as vendas foi caindo, minha gerente tinha o que está acontecendo, e fiquei bem um tempo. Quando minha mãe voltou, que daí eu contei para eles. Até então eu estava desesperado mesmo, porque assim, eu tinha uma vida bem desregada também, assim, era festa, né? Jovem, Jovem, curtia a vida, né? Mesmo, assim. Da mesma maneira que eu tinha uma vida muito, meu pai e minha mãe muito disciplina, eles também deixaram a gente sempre muita vontade para fazer o que a gente gosta. De repente eu só pensava meio que nisso, sabe, assim, como que eu vou fazer? Eu mal ganho para viver, mas assim, se você comia bem hoje e amanhã não, tudo bem, você não estava nem aí. Quando a minha mãe veio e tal, daí eu decidi para contar para ela e pro meu pai junto. E no meio do caminho eu vim para Boas Novas trazendo ela e tal, contei para ela. E uma coisa me marcou, que sempre quando a gente fazia alguma coisa errada, ela falava assim, nossa, eu vou lá e conto o pai de vocês e tal. Naquele dia ela falou, deixa que eu conto pro pai, meio assustado e tal. Eu falei, não, meu, vamos conversar. Eu cheguei aqui em casa e tal, meu pai estava ali. Aí minha mãe já tinha dado todo o suporte de apoio, pode ficar tranquilo, que a gente vai te ajudar, a gente vai te apoiar, isso eu não posso reclamar nunca na minha vida. Aí eu cheguei, meu pai veio e falou, o que está acontecendo? Ele já percebeu que tinha alguma coisa estranha. Falei, pai, senta aí que eu acho que eu fiz a pior besteira da minha vida nesse momento. Aí antes eu falei, ele falou, você gravidou o velho. Ele já sabia que assim, eu era um menino bem festeiro, né? Daí ele pegou e falou assim, falei, pai, ele falou, você quer casar? Ele falou assim, se você tivesse matado alguém, eu te colocava na cadeia, mas como você deu uma vida, eu te dou a minha bênção. Você pode ficar tranquilo, se a criança vai ser cuidada ou por ela ou por nós, se você quiser casar, eu vou dar o apoio. Então aquilo eu fui embora para Londrina tranquilo, sabia que eu tinha um apoio e que eu poderia continuar, e até então eu não estava estudando, assim, eu estava só prestando. Parei um tempo, fiquei um tempo sem saber o que fazer, meio perdido. Aí até onde eu decidi, daí com o apoio deles, porque eu tinha um suporte deles para sustentar o meu filho, se não fosse eles não tinha como, eu consegui chegar à faculdade, onde eles pagaram minha faculdade, me sustentaram o tempo até eu conseguir me formar e não deixar faltar nada para o meu filho nesse período, porque eu não tinha condição, eu tinha que fazer os estágios a gente ganhava muito pouco e eu tive todo o suporte. Então por isso não foi um desespero muito grande, mas a mudança foi radical. Eu queria ir embora para o exterior, morar lá com a minha irmã, eu tinha um sonho, meu irmão já tinha ido, minha irmã já tinha ido, eu sabia que já não ia mais. A faculdade não tinha nenhum lugar perto de onde ele morava, eu queria acompanhar o crescimento dele, então eu tive que mudar para o segundo plano. Aí começou aquela mudança que antes você saía, ganhava o teu dinheiro, podia sair, você não podia mais, porque não é porque teu pai te ajuda a tua mãe que você vai sair, que você tem que saber controlar, porque senão... Se tinha um filho vindo, né? Exatamente, daí aquele negócio de finais de semana cuidando. Era um relacionamento que não deu certo, então assim, você tem também toda aquela dificuldade de saber que está fazendo certo, será que você não está sendo uma pessoa... É complicado, né? Mas assim, eu gosto de dizer que foi a primeira vez que Deus mandou um sinal para salvar a minha vida, porque até então eu estava meio sem foco e ali eu comecei a reorganizar, ver o que valia a pena, quem não valia a pena estar perto, quem valia estar perto, o que eu podia, não podia, mas eu posso fazer... Não. Você não pode fazer tudo que você quer, você tem responsabilidade. Então, para mim, foi meio que uma maneira de salvar a minha vida ali. Assim, eu tenho essa com... Sabe, Juninho, você contando essa tua história aí, né, de ser pai solteiro, como eu me emocionei até que agora, tive que me segurar aqui, porque quando eu fui mãe solteira, e quem me acompanhou no meu projeto, assim, até ali, né, de você aceitar, tudo foi a Mel, e as primeiras pessoas que soube foi seu pai e sua mãe. Engraçado, eu não esqueço que ali onde que você mora hoje, né, tinha aquela sala ali de jantar que ela tinha ali, e nós sentamos, estava o seu pai e sua mãe. E eu contei para eles, né, nem minha mãe, ninguém sabia, só sabia eu e a Mel, né, e quando eu contei para eles, foi mais ou menos esse suporte que eu tive. Ali eu senti uma segurança tão grande, sabe, eu estava tão no desespero, porque assim, são papéis diferentes de mulher e de homem, mas eu imagino só o seu tormento ali, né? Porque eu estava dessa forma também. E eu me emocionei aqui porque foi fazendo um filme assim na minha cabeça. Eu lembro que teu pai me deu um suporte muito incrível. E eu sou muito grata ao Toninho, assim, o resto da minha vida, pelas palavras que ele me falou naquele dia, naquela mesa, e também da Marilda, que me apoiou, sabe, assim, em tudo, nenhum momento me julgou, me condenou, falou alguma coisa assim que, não, pelo contrário, me deu essa força, essa coragem.
E até por isso que a Marília é madrinha de consagração da Maria, a gente tem um carinho muito grande por causa desse apoio, dessa coragem, desse amor. Porque acho que acima de tudo, acho que foi o amor, né? Nossa, ele é incrível, os dois. Me emocionei aqui, gente. Nossa, é coração. Coração. Sempre se emociona mais que a gente aqui. Coração, eu sou coração. Mas é porque vocês são pessoas totalmente diferentes, mas histórias parecidas. E somos assim, humanos, né? Então, em algum momento a gente vai ter uma história, cada um viveu a sua, mas que elas vão se cruzar. E você falou muito de disciplina e hoje você tem um estúdio. Sim. E a atividade física, se cuidar, que não é só o corpo, né? A mente, o psicológico, faz parte dessa disciplina, né, Júnior? Também. Sim. Na verdade, a atividade física, eu acredito que teria que ver de uma maneira diferente, né? As pessoas veem alguns para ficar bonito, alguns para emagrecer. Eu acredito que teria que ser uma rotina diária. O ser humano devia entender. Você não dorme, você não almoça, você não escova seus dentes, você não toma banho, você não penteia o seu cabelo, você não vai para a escola ou vai para o trabalho, quem já está trabalhando. A atividade física tinha que ser algo diário, porque é a sua manutenção da sua vida, da sua saúde e do seu corpo, né? A primeira coisa que eu aprendi na faculdade, a primeira aula de ginástica geral, a professora abriu uma parte do livro e falou, né? Quem não cuida da saúde hoje, provavelmente cuidará da doença amanhã. Isso é um fato. É um fato, não tem muito o que discutir, não precisa falar números ou tantas pessoas que você ficar aqui falando, existe 1 milhão de estudos. Mas é simplesmente só você olhar para as pessoas que são ativas. Eu olho para minha mãe com 70 anos, faz academia todos os dias, caminhada, joga vôlei, e melhor que muito menino de 13 anos. Nossa, ganha dinheiro, eu falo. Então, assim, a gente vê que a atividade física, na verdade, vai ser a manutenção da sua vida. É o que vai te fazer ter uma vida tranquila para você exercer as suas funções, né, no dia a dia. Então, eu vejo mais como questões de estética ou questões de performance, né? Eu acredito que é uma questão de vida mesmo. Porque, assim, vamos supor, você trabalha o dia inteiro, você tem seu estresse, tem sua família, seus filhos. Se você não tem atividade física, com o tempo começa a aparecer o quê? Ai, tá doendo minhas costas. Nossa, que dor no pescoço, meu braço, não aguento mais o ombro. Aí você tem um filho, pai, vamos brincar lá, filho. Porra, que todo pai quer dar sua atenção pro filho, mas alguns não estão conseguindo fazer isso porque estão com uma qualidade do corpo ou às vezes mental tão ali estressado, focado naquilo que não conseguem fazer o que gostam. Alguns começam a deixar de fazer seus hobbies, igual por razão de hoje tem pessoal que anda a cavalo, de bicicleta, de moto, os esportistas, igual o Jeff joga futebol, eu jogo handebol, então tem todas as áreas, graças a Deus está crescendo cada vez mais, tem uns que vão pro rio andar de caiaque, coisa que você não via antigamente, tem gente que anda de skate, coisa que não é, então você vê que cada vez tem várias coisas por causa da tecnologia, várias modalidades, mas as pessoas deixam de fazer, por quê? Igual, por exemplo, eu fui jogar, estava conversando sobre jogos, depois você fica 2, 3 dias ali doído, machucado, aí você fala, outra vez você fala, não vou mais fazer não, vou parar de andar de moto, vou parar de andar de cavalo, porque está me prejudicando. E eu garanto que se a pessoa fizesse atividade física regular, ela iria conseguir fazer, é como se fosse algo diário. Ele ia fazer tudo o que ele quer, ia ter disposição para o trabalho, para a família, para o seu hobby, e que quem não faz exercício provavelmente não tem. Então é questão de manutenção de vida mesmo, né? Por isso é que eu trabalho pensando nisso. Lógico, dentro disso tem a performance, quem quer ser um atleta de fisiculturismo, ou um atleta de futebol, um de lutador, tem aquele que quer, eu brinco, quer ser a capa de revista, e que não está errado, se ele quer, ele tem que seguir aquela disciplina de comer certinho, de comer o alimento que o seu nutricionista mandou, de treinar naquela hora, de dormir porque tem que se recuperar. Então, assim, a disciplina está em tudo, tanto na parte da manutenção da sua vida, na disciplina do bem-estar, da socialização, porque você conversa com pessoas, você escuta histórias que você falou aqui, que você vai vivendo momentos, que isso é o viver, né? E também tem da parte, pô, se eu quero emagrecer, eu quero ganhar uma massa muscular, eu preciso ficar cor mais definido, né? Você tem que ter a disciplina da alimentação, do treino. Se você quer ter uma vida tranquila, de bem-estar, você tem que ter a disciplina de treinar para ter uma socialização. Então a disciplina é a base de tudo. Você não vai estar motivado sempre, você não vai estar com disposição sempre. Tem dia que você chega em casa, teu moleque está lá, você vai brincar hoje. Você fala, nossa, a única coisa que eu não queria era brincar. Mas você vai brincar, porque você tem que ter disciplina, você é um pai de família. Então se é aquilo que você propôs na sua vida, você vai fazer. Então no exercício é a mesma coisa. Eu quero ganhar massa. Come, treina, descansa.
faz o que o teu instrutor fez. Em Morras Novas hoje todas as academias são todas qualificadas com instrutores para atender dentro daquilo que você gosta. Então você vai lá, faz o que tem que ser feito, come direitinho. Ah, mas eu vou viver igual um robô? Mas a vida é assim, você tem que acordar, trabalhar, escovar dentro e tal, você só vai evoluir mais alto. Então, não sei porque é tão difícil colocar, aceitar. Eu sei que é difícil você viver aquilo como na vida. É difícil você acordar, trabalhar. Mas até virar um hábito, né? Exato, tudo é adaptado. Tudo é Tudo adaptado. que é novo, eu falei, tudo que é novo te traz um certo mesmo. Mas depois acaba virando normal. Ó, tem duas pessoas que eu não posso deixar de dar um abraço, que é a Laís, colocou aqui já pra nós, que é a esposa do Juninho, mandou um beijo pra nós. E a Melissa, que é a irmã do Juninho, mandou lá um abraço pra nós. Tá muito orgulhosa aqui, né, de mim, do Juninho, de nós aqui todos, tá participando aqui. Que legal, beijo pra vocês. E Juninho, você falando aí da academia, veio aqui do outro filme, né? E quando eu entrei agora com 38 anos, que fui pro mundo do autodesenvolvimento humano, né, das terapias, e eu sempre fui meio assim, pata, né, pra atividade física, eu sofri muito, eu parece que eu não levava jeito, tá, isso é tudo crenças, né? Hoje eu entendo disso, mas lá na época eu achava que não dava jeito, parece que ela vinha fora, a bola vinha, não consertava, devido a várias questões, assim. Eu sempre fugi da atividade física, Certo. nunca gostei, tinha coisa. Quando eu entrei no mundo das terapias, nos primeiros cursos que eu fiz, adivinha o que eram as primeiras coisas que falavam? Sobre atividade física. E aí vinha, né, isso que você está falando. Então, assim, ó, eu falo muito que corpo, mente e alma, eles são separados, corpo, mente e alma, mas eles formam um só sistema. Não tem como eles trabalhar separadamente, são formados de formas diferentes, mas eles estão juntos, unidos. Porque, igual você falou, muitos que vão na terapia, né, hoje sou terapeuta também, o que eu indico muito? Faça atividade física. Sim. Faça, não importa se você vai no funcional. E eu dou exemplo, vai no Juninho, vai na Ellen, vai na academia, vai onde você quiser. Faça caminhada, mas faça alguma atividade física. Olha lá, dopamina, aqueles negócios que a gente estuda tudo, né? Dentro da terapia a gente estuda um pouco disso. milhão de hormônios. De hormônios que liberado. são fabricados devido à atividade física. Exato. O mesmo que às vezes você, quando come algo que gosta, quando está fazendo algo que gosta, eu adoro dormir, eu adoro comer. O exercício te traz todo esse prazer, mesmo que mas de uma maneira mais saudável. Mas eu sofri, Juninho, assim, igual você falando. Para quem não gosta, lógico que eu tive uma mudança de mentalidade, quebra de crenças em relação a isso. Mas começar com um pouco. Eu falo muito assim. Comece em uma vez, não comece aquela empolgação de todo dia. Não, vai lá, conversa com o seu instrutor, com a academia que você vai entrar. Comece lá uma vez na semana ou duas, mas seja fiel naquela uma ou duas vezes. Aí vai aumentando gradativamente, para aquilo virar um hábito dentro de você. Agora você vai, segunda, para quem não gosta, tô falando isso que foi o meu... Primeiro você tem que ver qual é o teu objetivo, qual é o teu perfil. O meu é qualidade de vida e bem-estar. Beleza, dá pra gente fazer Isso, essa adaptação. dentro da qualidade. Se a pessoa quer bem-estar. uma proposta de rendimento, aí já não dá muito pra fazer Porque assim. tem que ser seguido. Daí entra bem a disciplina. Isso. Opa, não é mais o que você quer, é a disciplina de fazer, você tem que fazer. É, mas é bem isso, você pode qualidade colocar de vida, 2 vezes por foco. semana, até às vezes 3 vezes por semana, Três. mas você não precisa ir fazer um treino intensivo 3 vezes por semana. Por exemplo, tem alunos meus que estão indo que tem muito problema de hérnia, ou que está com dor nas costas e tal. E que eles vão para fazer uma parte mais cardio, que não pode pegar tanto peso às vezes. Tem tal. sedentário. Que está muito assim acima do peso. Então assim, não adianta eu ir e colocar ele e forçar os 3 vezes por semana. Daí que hoje cedo eu atendi uma pessoa assim. Ela vai, daí eu coloco, faço uma avaliação para ver como está a coordenação, a agilidade, a força e tal, eu faço um circuito para ela, dou uma analisada, deixo ela fazer, depois eu venho e falo, olha, você precisa fazer um treino de adaptação, você está apto a fazer com a pessoa. Aí hoje a pessoa dele fez o circuito normal ali, aí à tarde trabalhou a parte de força, como todo mundo tinha. Aí no final eu dou uma parte mais em outra parte intensiva para queima, aí já não era apto para ele. Ele foi fazer um alongamento. Olha que legal. No outro dia que ele vinha na quarta, se ele chegar e falar, não estou aguentando, estou com muita dor, eu não estou o quê, eu não vou colocar ele para fazer, eu vou colocar ele numa máquina de recuperação que eu tenho, ou eu vou botar ele para alongar, ou eu vou, entendeu? Uma coisa mais leve pro corpo. E se adaptando, mas o interessante é ele sempre estar indo 7 vezes por semana, você é 2, porque o cérebro dele, o corpo dele adapta que aquele horário foi feito para aquilo. Porque depois que ele conseguir entender que aquilo é lá,
faz parte do dia a dia dele, não é mais que eu tenho obrigação de ir. Não, faz parte. Faz parte. Eu vou. Igual você falou, escovar dente, comer, tomar banho, né? Faz parte já da rotina, né? Exato. É que eu acredito que o erro vem de quando é que eu não gosto de falar isso, que parece que eu estou criticando os profissionais de educação física da escola. Não, mas a metodologia. Eu não acredito que a educação física tinha que ser futebol, handebol, vôlei, basquete. Não. Eu acredito que a educação física na escola tinha que ser um funcional da vida. Tinha que ser atividade. Os alunos tinham que ir polichinelo, flexão, trabalho cardiorrespiratório, trabalho de força, fazer uma academia mesmo de manhã na escola. Não ser só aquele negócio Não, ali. aí você legal, coloca lá à tarde você- um contraturno escolar e você põe as modalidades. Handebol, futebol, vôlei, você vai captando aquela, o Jefferson é um ótimo jogador de vôlei, vamos lá para a escola, vamos montar um time e tal. Você usar o esporte como um elo de ligação para manter o aluno na escola. Faz um contraturno escolar o dia inteiro, serviço profissionalizante, e você usa ali o futebol, o esporte, de uma maneira assim, ó, Jefferson, você vai para a escola, à tarde você vai jogar uma bola, você vai para jogos, você vai ter um café legal, você vai ter... Só que de manhã, a educação física tinha que ser isso. Vamos lá, 100 polichinelo, 50 flexão. Então você ia fazer a criança desde um ano que vai para a escola da creche, adaptada para ela, porque criança de 1 ano pode fazer atividade dentro da... Você vai fazendo ela chegar com a adolescência, depois dos 12, 13 anos, aquilo é prática, aquilo é a vida dele. Ele vivenciou aquilo a vida inteira. Então ele não vai fazer porque ele precisa, porque ele quer ficar bonito, ou porque ele está com dor, ou porque ele está obeso, ou porque ele está muito magro. Ele vai fazer porque aquilo faz parte da vida dele. Olha, Então ele vai ter gosto. olha que mudança. Isso é a minha opinião. Se a escola fosse isso, daqui 15 anos, começar a fazer isso, daqui 10 anos, a gente ia ter uma mudança incrível. É onde eu tiro ela, por exemplo, a minha mãe fazia a gente correr, marcar frequência cardíaca, salto de distância, trabalho de polichinelo, agachamento. Nós queríamos a bola para a mãe não dar a bola. Aí meus amigos chegavam e falavam, pô, mas tua mãe é foda, tua mãe não libera a bola. Aí eu queria falar para minha mãe falou que você é aluno como todo mundo, baixa a tua bola. Aí eu falava, pô, agora aluno falando aqui. Mas graças a ela, hoje eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer exercício. Eu não faço para mim. Olha que a tua mãe, você falando, ela dava um funcional pra mim naquela quadra. Eu lembro que aquela quadra de ginásio, ela não era nem coberta, nada, com sol. Eu lembro que ela colocava um pau de vassoura, colocava uns negócios pau de vassoura e a gente tinha que pular aquilo. Daí nossa, gente, que alongar, pular aquilo, era funcional. Eu fazia marcar frequência. Entendeu? Então é isso que eu acho. Era mesmo. E assim, mas isso é verdade, porque eu mesmo, eu jogo futebol e quando era fundamento básico, ninguém gostava, queria só pegar a bola e jogar. Nos treinos mesmo, para representar as equipes, ninguém gostava de fazer. E não é um hábito, né? Não é criado desde criança. Pequeno, isso. Exatamente. Galera, segue a nossa página lá no Instagram, Ação Cash. Segue o estúdio do Juninho também. Pode falar, Juninho? Estúdio Júnior Begali. Isso mesmo. Se inscreve no nosso canal lá no YouTube, que nossas lives nós deixamos salvas todas lá. Também todos os avisos estão na página do Ação Cash no Instagram, as lives também. O pessoal que é convidado e todas outras as coisas, beleza? Avisa o pessoal também que agora nós estamos no sábado e não mais no domingo. Continue enviando a live aí para mais pessoas, que o bate-papo está muito interessante. A hora que o Juninho falou de criança aqui, eu quero perguntar para ele como que é trabalhar com criança, que você também tem o Funcional Kids, né? Sim. Eu acho bem interessante. Fala um pouquinho para nós aí. O Funcional Kids, cara, na verdade, assim, é uma coisa marcante para mim e eu mantenho. Há uns 2 anos atrás, quando teve a pandemia assim forte e tal, a gente acabou com o funcional e tal. Aí quando a gente voltou, era uma coisa que eu ficava assim, pô, tô com 2 crianças pequenas, eu tô cansado, né? Ficava com medo de não ser mais aquele professor que conseguia divertir eles e tal. Mas o Funcional Kids eu criei porque é o seguinte, eu tenho uma filha, a Mavi, e ela tinha um problema no intestino. Quando ela era pequena, e médico e aquilo, e não sabia o que fazer, e vai aqui, e daí todos falavam a mesma coisa, atividade física. Eu falei, atividade física, tá, então vamos ver. Tentamos ver todas as atividades que eu tinha em Corró, ela não se interessou. Mas eu sabia que ela tinha que fazer. Daí foi onde eu criei o Funcional Kids para ela. Só para ela. Na época ainda no estúdio, eu não comecei ali, né? Eu comecei lá no lago, eu não tinha nada, não tinha nenhum material, nada, eu comecei lá.
Quando eu voltei embora, eu não pensava mais trabalhar na área. Eu tenho um amigo que é o Nita, que eu sigo sempre. Eu estava numa fase bem desanimada, não queria. Ele foi lá em casa, me tirou de lá e falou: não, peraí, que isso? Me falou tudo que eu precisava ouvir, fez uma oração para mim, falou: arrumei uns alunos aí, né? Vamos voltar a trabalhar no lago. Comecei com 2, 3 alunos ali no lago. Aí eu fazia com ela ali. Mamãe passou, viu eu fazendo, né? Que até a Carol, a mulher do Osias, Carol Farias, aí colocou a Júlia, na época, junto, comecei com as duas ali. Aí em seguida eu já fui pro espaço que é onde é a padaria, que é onde era meu espaço antigo. E quando eu vi, a Mavi foi um amigo da Mavi vindo, uma vi outro, daí começou a melhorar a escrita na escola, começou a melhorar a concentração dos alunos, aí na hora que eu vi eu tinha 50 alunos ali no Funcional Kids. Daí a gente dava aula. Eu gosto assim, eu entendo que o Funcional Kids é uma atividade onde eu tento introduzir isso que eu falei para vocês na escola. Eu não estou ali para focar em resultado, para fazer ninguém bonito, ninguém magro, ninguém tal. Sim, aquela criança que entra com um pouco de obesidade, sim, a gente trabalha para ela perder junto com a mãe a alimentação. Aquele filho que está muito magrinho, a gente tenta trabalhar um pouco de ganho de massa. Mas o objetivo do Funcional Kids é fazer as crianças terem gosto pela atividade física e entender que a disciplina faz parte daquilo. Então, assim, eles vivenciando aquilo, às vezes você vai lá e fala: mas que exercício que é esse? Ele corre numa deslocadinha, mas de repente pega uma bolinha e tem que acertar numa cesta. Se você falou que você que vai lá fazer fundamento, você não gosta de fazer, que é um adulto, que tem a disciplina como não precisa explicar, você acha que uma criança vai gostar de ficar fazendo 30, 40 segundos daquilo? Então a gente produz atividade, alguns exercícios lúdicos no meio, para que é onde ele fica a distração no meio. Desafios, brincadeiras, daí a gente cria brincadeiras. E é um prazer, por exemplo, assim, eu tenho uma brincadeira que eu inventei com eles, eu monto uma cabana com uns colchonetes, assim, nos espaldar. Aí eu ponho uma coberta e eu imito um zumbi. Eles têm que ficar num canto, eles têm que atravessar, se eu pegar eu prendo para eles trabalharem. Coordenação, agilidade, trabalho em equipe. E eu grito muito, assim, daí todo mundo escuta, né? Eles não vão lá ver, que é aquela gritaria. Então, assim, o gostoso é tenso, porque criança não conversa, não fala, bagunça, se você está falando, você olha puxando o negócio que você arrumou ali e tal. Mas é prazeroso porque realmente eles se entregam a você. Eles querem te abraçar, eles querem te dar, você encontra na rua, o professor, eles têm uma admiração. Então, assim, eu me sinto um pouco igual a minha mãe foi comigo na escola. Por isso que eu gosto tanto do Kids e eu vou manter o Kids sempre. Hoje a gente está aí com 2 turmas, uma com 23 alunos e outra com 15 alunos na parte da manhã. E é sensacional, assim, porque é incrível, assim. E eles fazem tudo. E eu trabalho bem em disciplina, sou bem rígido. Até eu brinco com eles, o jeito que eu falo meio firme, não é pra vocês assustar, que é o jeito de falar, é o jeito da madeira mesmo, na hora eu falo firme. Mas assim, eu tenho um acordo com eles, se eles fizerem o que tem que ser feito, que é proposto, né? A gente dá 30 minutos de aula ali, 10 minutos no começo de brincadeira, a gente fica no corredor da minha casa, um corredor grande, eles ficam ali com atividades, para isso. Depois a gente dá 30 minutos de aula, né? Mas em 10 minutos de uma atividade, às vezes de desafio de força, às vezes de alongamento, às vezes um treino ali de corrida, para queimar um pouco mais. E no final eu sempre dou 15 minutos de atividades lúdicas, onde eles escolhem, onde a gente faz as brincadeiras, de acordo com como eles se comprometeram no treino. Não é fazer perfeito e ser o melhor, mas sim ter se dedicado, ter se concentrado, respeitar o amigo. Eu não aceito que tenha hoje falado bullying, né? Hoje a gente tem criança, meu filho, o Antônio, e temos mais uma criança, o Matheus, autista, no meio. Eu estou me especializando para poder, agora vou introduzir mais outras crianças autistas no meio, estou colocando aos poucos. Vou montar turmas mais específicas também para trabalho deles. Então a intenção é essa. É um prazer, porque você vai fazer o que eu acredito, que é fazer eles acreditarem que a atividade física é tão importante quanto sair, quanto conversar, quanto mexer no celular. Quanto comer, tomar banho, escovar dente, né? Faz parte. Então é prazeroso, assim. Muito bacana. Na verdade, você está fazendo um trabalho de utilidade pública, né? Que vai estar ensinando desde criança a gostar e colocar isso na rotina. E quando eles se tornarem adultos, daqui 10, 15 anos, eles já vão ter isso na vida deles como algo normal. Que deveria ser para todos nós, né? Mas ainda bem que essa geração tem você e o seu estúdio. Aproveita
O que mais você tem lá para adultos, homens, mulheres? Onde Onde fica, fica, horários? Sim, o estúdio ele fica aqui na Avenida, né, Paraná, ali no 282, do lado do Mercado do Mal, do restaurante do início ali, da internet do Maicon. A gente trabalha com treinamento funcional em grupo, né? A gente trabalha com horários divididos, feminino e masculino. A gente acredita que devido a alguns atividades, como é um movimento muito, e a cidade no começo era uma atividade nova, a gente achou melhor trabalhar separado. Sim. Porém, hoje tem alguns horários que já estão começando a se mesclar. Você chega lá, vai ter um grupo, a gente dividiu a academia agora em partes, né? Então você chega, vai estar eu com o funcional, vai ter um povo fazendo peso do lado, vai ter cada um com a sua proposta. A gente trabalha com o funcional kids, o personal trainer, que daí é o individualizado ou o familiar, que eu atendo pessoas que é uma família que fecha horário, pessoas que fecham sozinho. Tem o Muay Thai, com o professor Sandro, que é de terça, segunda e quarta à noite. O Kung Fu também, de segunda e quarta. E temos o Funcional Fight, que não é o Muay Thai, mas é um funcional envolvendo os movimentos de luta. Uau! E daí você só para fazer os exercícios tradicionais, no meio do circuito a gente introduz esses movimentos de luta daí, que é bem legal também. E tem o atendimento domiciliar, que eu atendo bastante pessoas em casa, principalmente idosos, né, que é alongamento no caso. Hoje eu atendo umas 5, 6 pessoas em casa, que eu vou, atendo a pessoa, faço alongamento, caminho com a pessoa, trabalho a parte psicológica, trabalho com reflexo, da coordenação motora, subir, descer. Na verdade, é um trabalho tentando devolver a sua função do dia a dia, né? São pessoas que vão perdendo a funcionalidade do corpo, então assim, a gente tenta devolver para ele poder pegar uma água, poder sentar e levantar sozinho, para que ele consiga ter um mínimo ali de qualidade até onde dá. E sabe, Juninho, você explicando tudo isso aí, para quem está nos ouvindo, quem vai nos assistir, a importância da atividade física para a criança no mundo da tecnologia que nós estamos, né? Então, assim, eu falo muito isso, né? Tanto nas escolas, no processo terapêutico, a importância da criança desligar, né? Porque hoje todo mundo está no celular, né? Principalmente as crianças, os adolescentes. Tirar esse tempo para essa atividade, né? Eu acho assim, trabalhar essa coordenação, né? Então, assim, que os pais tenham essa consciência, o quanto que é importante. Tem um custo, sim, tem um profissional que está ali preparado para dar, mas olha, gente, às vezes é muito mais vantajoso você tirar isso por mês ali, pôr o teu filho, do que trocar o celular, né? Pôr uma coisa assim. Então, nós estamos mudando um pouco de valores, né? Então, valor que realmente são importantes, estão deixando-se de lado e dando valor a coisas que não são tão importantes para uma criança e adolescente principalmente, né? Não que o adulto não seja, mas vamos falar hoje em crianças, né? Hoje nós estamos com problemas seríssimos com crianças aí, né? Com a tecnologia, que não estão sabendo administrar tudo isso aí. E quando a criança ela vai para um funcional, que é 1 hora, que ela se desliga desse aparelho, né, da tecnologia, trabalha coordenação, respiração, enfim, tudo, gente, né? O próprio humor, né? Ali eu gosto a competição, a interação, enfim, gente, olha, isso aí é só ganho. Né? O que o Juninho está fazendo, agora ele falou, ele está plantando uma sementinha aí para uma geração inteira aí que vai vir para frente, que está com um problema seríssimo com a tecnologia. Igual eu gosto de dizer assim, dar uma de político aqui, né? Eu brinco na academia, até que se eu fosse um político, eu era das minhas intenções seria isso, seria tentar trazer a atividade física para a escola de maneira educativa para lá. E da mesma maneira que seria, hoje eu vejo campanhas de projeto de saúde, eu vi uma reportagem vai Porã, com médicos, com psicólogo, só que será que é só visar a cura, pensando fora da criança? Será que não tem que ter prevenção, fazer um levantamento, quantas pessoas têm asma, quantas pessoas têm bloqueio ou diabetes ou hipertensão na cidade e fazer um levantamento, tentar propor atividade física, igual é proposto pela terceira idade, com o Júnior Santos, que é incrível, mas também começar a propor mais coisas específicas para cada um que tem algum problema, aquele que tem hérnia e tal na cidade. E se você fizesse esse trabalho na criança, lá na escola, será que ia ter tantos doentes? E depois dependendo de remédio, dependendo de SUS, dependendo de todo o nosso sistema de saúde,
Será que não está sobrecarregado porque está errando lá no começo? Você vai erguer uma casa sem fazer um alicerce embaixo, vai subir o andar que você quiser, depois não vai cair lá em cima, entendeu? Então assim, eu acho que o erro está lá. Eu tenho muito orgulho porque 50% das crianças que eu atendi da primeira geração do Kids, que hoje já estão mocinhas de 12, 13, 11 anos, eu tenho que elas estão ou praticando atividade na minha academia ou estão praticando outras. Olha que legal, gente, show de bola. Ou é no Kung Fu, é na musculação, é na Ellen, ou é no vôlei, ou é em algum lugar, alguma atividade. Então assim, eu consegui na primeira remessa 50% eu alcançar o objetivo que eu tinha com ele. A minha intenção agora é o quê? Tentar melhorar cada vez mais com a conscientização junto dos pais, que é o que a Glaucia falou, que como hoje a tecnologia está deixando a gente sedentário, tentar entender que se vai gastar, mas será que você não gasta muito mais com remédio durante a vida, sim, porque você não pôs sua criança lá e não gastou uma mensalidade mínima, e às vezes você gasta mais com chocolate, com doce, entendeu? Com bobeira. Eu falo muito isso, que não é gasto, é investimento. Eu acho que tanto a parte de academia, né, seja ali que você tem uma mensalidade, eu falo que é um investimento que você faz para agora, para o futuro e para a tua velhice, vai para frente ainda, para sempre. É um investimento, igual a Jéssica acabou de falar, é um investimento, não é gasto. Né? Tem pessoas que às vezes estou lá gastando, sei lá quantos por mês e tal. Não é gasto, gente, é investimento. E se é pro filho, então, meu Deus. Né? E eu achei muito legal, sabe, Juninho, esse olhar que você está tendo para as crianças com autismo ou com alguma outra deficiência, que está trazendo esse olhar, né, que a criança ela tem espaço sim, ela pode sim, que o pai e a mãe pode colocar sim o filho, né, nessas atividades físicas. Parabéns, continua aí. Né, eu vejo assim, que é um trabalho que precisa ter um olhar diferente, porque existe muito preconceito, né, muita má informações, as pessoas não têm informação, é ignorância mesmo. Então precisa trazer o conhecimento. Que às vezes algumas mães, né, por não ter esse conhecimento, falam, meu filho é autista, não pode fazer mais nada. Não, pode sim, pode tudo, né? Desde que tenha acompanhamento lá desde cedo, vai atrás, busca, luta pelos direitos, que vai ser uma criança incrível, super feliz e próspera e tudo mais. Basta acreditar, né? Não colocar essas crenças, esses rótulos, né, que a sociedade coloca tanto, né? Então, parabéns, viu? Continua firme e olha, tem uma galera aí que você tem certeza que vai estar te acompanhando aí. Que bom. Juninho, não sei em média quantos alunos você tem hoje, mas você já se imaginaria que estaria num ramo como esse, hoje em dia, assim, lá no passado? Falar, cara, eu vou fazer alguma coisa e pessoas vão melhorar a saúde, crianças já vão ter outros hábitos. Não, na verdade, para abrir o estúdio foi muito a minha esposa, na verdade, que ela falava antes de eu decidir, antes de eu ir embora, ela já queria que eu abrisse. Eu não tinha muita coragem, não sei se era aquilo que eu queria, ou se eu tinha a intenção de querer ir embora, aquele negócio, precisei ir de novo para ver que estava errado, que hoje eu vejo que aqui é o meu lugar mesmo. Mas eu não acreditava muito, nem tinha muito isso, sabe? Na verdade, não tinha muito, as coisas foram acontecendo muito tão rápido assim. E eu sou aquele que eu acredito assim, sabe? Eu tenho um sonho de ser isso. Eu tenho um sonho de dar um bem-estar para a minha família. Sendo honesto, o que vier, eu estou encarando. Então eu sempre fui assim, se tiver que ir para a roça eu vou, como eu trabalhei, tomate, boi, roça, como foi em loja, como foi dando aula, como foi de vendedor, como foi de um monte de emprego, até palhaço, perna de pau, fiz em festa infantil. Então não tinha assim, as coisas foram aparecendo. Foi na dificuldade, eu tinha 2 filhos e tinha que sustentar, e aquilo eu sabia fazer, e devido à minha esposa e unida, vim pra cara, você tem uma profissão, todo mundo adora a tua aula, que não estava mais acreditando muito, acho que numa fase que eu estava meio não acreditando em mim, que eu tinha errado antes no investimento, então aquilo tinha caído, meu autoestima estava mal, aí foi as próprias pessoas. E eu tenho que dar, assim, eu não tinha rede social, sabe? Não sou muito ligado com isso. A minha esposa fez eu abrir e comecei a usar o Instagram. Na época não era usado muito o Instagram, eu comecei a usar. E foi aonde de 5 alunos eu fui a 150 em 45 dias. Através da divulgação, postando, aí postava você fazendo um exercício legal, as pessoas gostavam, ou aquela pessoa que tinha uma dificuldade, ou aquela pessoa perdeu 10, 15 quilos. E foi aonde foi abrindo a minha cabeça e vindo.
E das crianças eu comecei a ver aquilo quando eu começo, eu sou muito observador, eu não fico quieto, fico movimentando, fico olhando, ver melhor. Pô, a criança não sabia fazer um polichinelo. Coordenação bem frágil ali, agora você está vendo já Isso, bem. coisa para mim é normal, daí você vê melhorando, crianças que não conversavam com ninguém, já estavam socializando, entendeu? Então assim, aí foi me falando, pô, isso é interessante, né? E a intenção mesmo de trabalhar assim com essa criança, de trazer a conscientização da atividade física e não só com o resultado, foi que eu comecei a perceber, pô, eu fiz um funcional kids para minha filha para melhorar a condição dela de saúde. Hoje eu tenho um filho com autista, TDAH e TOD, que é um monte de distúrbios aí que a gente trabalha com ele, todos os médicos, e todos os psicólogos, TO, fono, todo mundo indicando atividade física também, Sim. e eu já saber, eu comecei a ver que eu acho que era uma coisa que estava muito ligada na minha vida, que não só ali na performance, mas sim na conscientização. Aí já ligou que a minha mãe é professora, que eu acho que eu devo ter um lado também que puxa para isso. Então, por isso que está aí nesse foco assim. E até os alunos, você fez aula comigo, eu tento conscientizar que aquilo é para a vida. Ah, mas eu quero ganhar, pô, eu quero. Então vai lá na musculação que é melhor tal. Não, mas eu quero. Não, mas cara, você quer pegar, mas não é o ideal. Você vai jogar bola, você tem que manter. Então, eu tento mostrar para os meus alunos que não existe, é tarde. Você começou é o início, como que é tarde, é o início. Então, se começou com 50, 60, 30, 20 ou 10, você tem que conscientizar que aquilo ali vai ser para a tua vida. Então, por isso que eu tenho esse lado de conscientização. Se eu ver a pessoa feliz, tá bem, é isso que eu interessa. fiz acho que uns 2 meses de funcional, eu e o Carlinhos, né, daí devido a outras coisas a gente parou de fazer, mas uma coisa que eu sempre levo no Juninho, acho que faz tempinho, é a caminhada que você me ensinou. Lembra uma vez que a gente foi no lago, eu e o Carlinhos e você ensinou várias dicas e até hoje eu e o Carlinhos caminhando, a gente já chegou a caminhar 9 a 10 quilômetros, então a gente tem sempre essa constância da caminhada. E de vez em quando eu e o Carlinhos, o Juninho falou que tem que ser assim, e olha pra você ver quanto tempo que passou, Juninho. E alguns detalhezinhos ficam Isso, e às vezes agora chegou o inverno, o Carlinhos teve um problema assim, de saúde, a gente deu uma parada, daí você fala, vamos voltar, porque não sei o que do Juninho. Ó, o Juninho falou que tem que correr, caminhar, fazer assim, então eu achei, olha, você vê que legal. É uma sementinha que você plantou lá atrás, mesmo que a gente não continuou no funcional, mas a gente continuou na caminhada, que são dicas que você ensinou para nós, a gente continua É que essa é a nossa intenção. A nossa intenção é fazer a pessoa sair do sedentarismo, porque hoje o mundo é sedentário. Muito. O mundo é sedentário. Hoje, nem o vidro do carro mais se ergue, é no botão, a televisão E é a no tendência controle, a é piorar, escada é a escada né? rolante. A tecnologia. Ah, não, agora tem a Alexa, né? Troca de canal, apaga a Você luz. tá falando, a tendência é Antigamente, ser mais eu não sei como que é, mas antigamente a gente ia comer num restaurante num domingo e olha lá, uma comemoração. Hoje, por causa da praticidade, por causa que não dá tempo de fazer comida, ou porque quer ficar tranquilo, você vai no restaurante. Ou pede uma marmita, nem vai. Nem você vai. só pede. Nas cidades maiores tem que pôr no aplicativo, então o mundo foi feito para você ser sedentário. Hoje tem carros que não dirigem mais. Sim. Então tudo foi feito para você ser sedentário. Vai ser. O mundo é Você sedentário viu que teve hoje. uma pesquisa, Juninho, você falando que os jovens não estão tirando mais carteira de habilitação por causa do Uber. Olha você vê. Mas se for pensar bem, e vários outros fatores, não tem mais necessidade. Então hoje o mundo é tecnológico. Então se você não introduzir atividade na tua vida como uma regra, como uma coisa da sua vida, você vai se tornar sedentário. E se você pesquisar um pouquinho ou conversar, você vai ver que o sedentarismo é uma coisa boa para você ter. É básico, né? E você falou aí, eu ia mandar um beijo pra Laís, que é uma pessoa incrível, uma mulher que está com projetos com a gente, né, Gláucia? E você começou falando sobre a importância da família, né? No início, seus pais, a sua base, você falou um pouquinho dela, fala um pouquinho mais da importância dela, da Laís aí na questão pessoal e profissional, né? Porque vocês são parceiros em tudo. Estão trabalhando juntos aí na academia, né? A Laís eu conheci quando eu trabalhava eu trabalhava com ginástica laboral na DEDIC, lá em Londrina, né? Que é uma telecomunicação, 6 mil funcionários. A gente tinha uma equipe de 5 pessoas que a gente dava ginástica lá, né? Separado por setor, das 6 horas da manhã às 6h30 aqui, que era tudo assim. E a Laís era gerente do restaurante que tinha dentro dessa empresa. Aí lá a gente se conheceu, né? Comecei a namorar com ela, mas em seguida já vim embora pra cá.
onde eu vim trabalhar na agricultura com meu pai. A gente namorou à distância um bom tempo, aí teve um tempo meio afastado, tudo, voltamos, daí foi quando a gente decidiu casar. E eu gosto de dizer assim, que a Laís é uma ex-atleta profissional de ginástica rítmica, né? De seleção brasileira, viajou o mundo trabalhando. Até brinco que ela não teve uma base de ser uma mulher cuidar da casa ali, entendeu? Aí quando a gente casou, o que faltava nela de conhecimento de casa, ela tinha de superação, de força e dedicação do lado atleta que ela tinha. Olha, Então, que legal, gente. ela topou ir comigo, deu errado, ela topou voltar e voltamos do zero, assim, mas do zero, não, menos muito ainda, assim. Abaixo, né? Então ela, com a força que ela tem devido à disciplina, essas coisas assim, ela conseguiu me erguer. Eu gosto de dizer que sem ela não seria nada. Eu era um cara muito desugido, não tinha assim, devido a esses... não tinha muito... Sabe, e ela conseguiu ela me deu força. Ela começou a mostrar que eu não era um moleque, eu tinha virado um homem, que eu não era qualquer um, que eu tinha um conhecimento, que eu tinha um lado bom de conversar com as pessoas, que eu poderia ajudar as pessoas, que eu era um bom pai. Então, assim, ela me apoia em tudo. E ela é a sustento, né? Tipo assim, a base, né? Porque pra eu estar ali, ela tem que estar ali. Se ela não estiver ali, por exemplo, assim, é uma aula atrás da outra, ela que faz a alimentação, ela que traz, ela tem as coisas dela, ela também tem os projetos dela que ficou... Eu gosto de dizer que mulher é sensacional, cara. O homem trabalha e acabou. A mulher, ela trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida dos redes sociais, cuida de tudo. A mulher, ela é muito além de nós, muito além. E ela já vem com muita coisa que prejudica ela, né? Que mesmo assim, preconceito, hormônios, TPM, um monte de coisa que atrapalham mesmo assim. Então, assim, eu sou grato a Laís, não só pelo amor que eu tenho por ela como homem e mulher, mas pelo ser humano que ela consegue me fazer ser melhor. E eu sou apaixonado pelo jeito que ela cuida dos meus filhos, assim, pelo jeito que ela consegue fazer a minha casa ser diferente. Ai, que legal. A vida nossa é em função dos filhos e ela vive nisso. E teve que abrir mão da vida dela até agora para poder a gente viver a nossa. Agora é o primeiro projeto que ela está começando por ela, que daí eu até falo que eu quero que ela faça, eu fico com as crianças quando precisa, porque eu quero que agora ela consiga ver o até que porque ela... já cresceram, já passou um pouco daquela fase mais crítica, por mais que eles exigem ainda muita atenção e cuidados, né, Juninho? Mas já passou um pouco aquela fase mais crítica deles, né? Então eu quero que ela agora, que ela fez tanto por nós ali, agora é hora dela começar a fazer o que ela quiser. Porque eu sei que ela faz qualquer coisa bem feita, então não é só ela querer. Sim. Mas como sempre, tudo terminava, ela tinha que parar porque nós estávamos ali, ela tinha que dar atenção. Agora ela está começando, graças a Deus, e ela é parceira. Legal, uau. Juninho, eu vou fazer umas perguntinhas. Na verdade, eu vou falar uma palavra e você define como você quiser. Tá. Beleza? Tá. Saúde. Prioridade. Prioridade. Trabalho. Obrigação. O homem tem que trabalhar. Mesmo que ele não gostar, ele tem que trabalhar. Não existe outra opção. Não existe roubar, não existe ganhar das coisas dos outros, não existe trabalhar. É obrigação de todo mundo. Uau. Família. Prazer, cara. É dom. É algo que Deus deu para nós, que é a única coisa que a gente precisa ter de verdade. Eu até falo uma frase que às vezes parece arrogância minha, eu não preciso de ninguém nessa vida, eu só preciso de Deus, mas eu quero minha família. Uau, muito bem. Disciplina. Disciplina faz tudo girar em volta dela. Quem não tem disciplina não vai alcançar o que ele quer. Desde que seja uma proposta fácil ou uma proposta difícil, você depende da disciplina dentro do que você propôs. É o primordial dentro do que você propõe. Essa é boa, hein? Uau, gente. Pega a dica, gente. Pega a dica aí, gente. E a última, Deus. É tudo que nós precisamos. A única coisa força, que você precisa. a força Você não maior. precisa de mais nada. Você quer um tênis, você quer um carro, você quer viajar, você só precisa de Deus. Você não tem, você precisa. Sem Deus você não Essa vai. força maior, Você não que vai. rege todas as coisas.
Saiu muito bem, parabéns. Galera, já estamos chegando ao fim do nosso Ação Cash. Já? Passou rápido, horário novo, mas estamos chegando ao fim. Agora com a Jéssica, ela tem um brindezinho ali para entregar pro Juninho. Sim, a gente quer agradecer a confiança, né? Por ter acreditado nos 3 malucos de vir falar um pouquinho da sua história. Com certeza teria e tem assunto para muito mais, mas a gente vai trazer os nossos convidados novamente para a parte 2, 3, né? Teremos muito Ação Cash pela frente. Agradecer o trabalho que você faz enquanto ser humano, cidadão, em Borrasópolis, que eu achei muito bacana você falar, tipo, o seu lugar era aqui. Às vezes a gente quer sair daqui achando que Borrasópolis não tem futuro, não tem jeito, não tem oportunidade. E talvez a gente tenha que olhar mais para dentro, porque aqui é uma terra muito abençoada e muito próspera. E em agradecimento, a gente dá uma lembrancinha para os nossos convidados. Espero que goste. Não sei se você lê, para quem está vendo aí um livro. Para você, a Laís, se quiserem ler. A Laís lê mais que eu, livros assim, eu leio mais livros objetivos da minha área, assim, Sim. mas também leio. Esse ela vai gostar também. É ela que me começou a introduzir mais, que daí a gente vê que o foco não é só no que a gente tem que ser no equilíbrio. Sim, então eu sim. comecei a ler mais. Eu queria agradecer, você falou ali da minha irmã, né? Queria mandar um beijo pra ela, que, nossa. Pode mandar beijo, aproveita. Minha irmã, assim, igual eu falo assim, a minha mãe e meu pai, já falei, são sensacionais, a minha esposa, não sei lá. Mas a minha irmã, eu não sei, eu tenho um negócio assim, que é minha irmã, entendeu? É diferente, o amor que eu tenho por ela, é meio um amor de mãe, assim. Eu tenho medo de fazer as coisas e magoar ela como magoar uma mãe, sabe? Sou muito grata a ela, muito mesmo. E quando eu precisei, quando eu virei pai na adolescência, jovem, solteiro, eu fui morar com ela. Ela me deu o suporte que eu precisava, e hoje ela está lá se sacrificando da mesma maneira que a minha esposa se sacrifica por mim, pelo marido dela lá, em busca de um objetivo. Agradecer a minha mãe e meu pai, porque sem eles não nada, eles que dão apoio até hoje, a minha família, agradecer a Deus sempre, primeiro porque sem ele eu não seria nada, e vocês, obrigado por ter a oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida. Muito legal a atitude que vocês estão tendo. É um novo caminho, mostrando que Borrasópolis não é só aquilo que todo acha que é só roça, ou é só trabalhar ali, que tem que ir embora, que não, que aqui você pode fazer atividades diferentes. Sim, nós precisamos de atividade. Foi um prazer falar um pouco, lembrar o pessoal que devido a nós não ter uma educação que a atividade física é essencial, mas você pode mudar isso, né? E a sua vida é você que decide ali, você que toma a sua decisão. Então, se você não gosta, não é questão de gostar, é questão de pensar lá, deixar um pouquinho de ser egoísta também, né? Você vai ter netos, você vai ter filho, vamos chegar lá. E pedir para o governo em geral ter um olho maior pela atividade física, pelo profissional de educação física, que merece um reconhecimento melhor. Em Borrasópolis tem ótimos profissionais, às vezes projetos feitos para começar de lá, para no futuro não precisar só do tratamento, né? Então é isso que eu tenho para falar, que vocês todos pratiquem atividade, continuem jogando bola, para nós assistir, façam para a saúde, quem é novo, quem é velho, não interessa, tem que fazer atividade física. Juninho, somente a última pergunta, essa que nós estamos começando a fazer para todos os convidados. Qual foi a ação que mais te moveu até hoje? A ação? Se for como você perguntou, a ação que mais me moveu é cuidar da minha família. Cuidar da sua família. Eu vivo em função da minha família. A Bel se conhece mais, eu tenho 4 filhos, um filho com condições. Todos eles são imperativos, 2 pequenos. Existe muita energia você na Laís, do vô, da avó. Então, é isso. A minha maior ação foi mudar minha vida do água para o vinho e entender que eu queria ser isso, mas que eu nasci para ser isso. Da mesma maneira que eu queria morar lá, mas eu vi que eu nasci para morar lá. Legal, gente. Muito legal, gente. Isso aí. Fica a dica aí do Juninho para todos que estão nos ouvindo, para quem vai nos assistir depois. Atividade física. Crie esse hábito. Comece com pouco, mas comece. Quem quiser ir lá no estúdio conversar comigo, independente de fazer ou não, vou tirar qualquer legal. dúvida ou
perguntar algum conselho, se tem algum, o que eu posso indicar. Você vai lá, conversa comigo, se for o caso, a gente vê que atividade é melhor e indicamos para você, um alongamento, a musculação, uma atividade cardiorrespiratória, vai jogar uma bola, vai fazer uma caminhada, vai lá, vai conversar. Não só quem tem problemas físicos, mas também quem tem problemas de depressão, está desanimado, procura eu lá que a gente troca uma ideia, tento motivar você a conversar, a seguir. Então é isso aí, galera. Não esqueça de seguir a nossa página Ação Cast. Se inscreve no nosso canal do YouTube também. Envia live aí pro pessoal aí, porque ela vai ficar salva. Às vezes o pessoal tá achando que é amanhã, mas foi hoje, sabadão. Então fiquem conosco. Até semana que vem com o nosso próximo convidado. Muito obrigado, Juninho. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Um beijão no seu coração e façam todos um excelente final de semana. Tamo junto, galera. Isso aí. Valeu, gente. Nossa, gente, eu tive que segurar ali pra não chorar que nós